Boa noite. Veja os destaques de hoje do Brasil TV. O Ministério da Defesa sírio anunciou nesta terça-feira um cessar-fogo de 4 dias no norte do país com os curdos, um povo sem estado próprio, repartido entre a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irã. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, anunciou nesta segunda-feira que vai dissolver o parlamento na sexta-feira e vai convocar eleições antecipadas para 8 de fevereiro, visando fortalecer seu mandato e avançar com seus ambiciosos planos de gastos públicos. A líder conservadora, a primeira mulher a chefiar o governo do Japão, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrático, que governa à frente de uma coalizão majoritária muito estreita. 2 bebês morreram e 53 foram hospitalizados após um incidente ocorrido nesta segunda-feira em uma creche ilegal em Jerusalém. Segundo a imprensa local, o caso pode estar relacionado ao sistema de aquecimento do estabelecimento. Desafiando as tensões geopolíticas, o turismo internacional cresceu 4% em 2025, atingindo um recorde histórico de 1,520 bilhão de viagens internacionais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela ONU Turismo. Segundo a Agência das Nações Unidas, sediada em Madrid, a receita do turismo aumentou 5%, chegando a 1,9 bilhão de dólares, ou mais de 10 trilhões de reais na cotação atual. O turismo internacional bateu um recorde histórico em 2025. E isso graças também a um forte impulso do Brasil, que registrou um aumento de 37% nas chegadas internacionais. Confira. Desafiando as tensões geopolíticas, o turismo internacional cresceu 4% em 2025, atingindo um recorde histórico de 1,520 bilhão de viagens internacionais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela ONU Turismo. Segundo a Agência das Nações Unidas, sediada em Madrid, a receita do turismo aumentou 5%, chegando a 1,9 bilhão de dólares, ou mais de 10 trilhões de reais na cotação atual. Os números foram impulsionados pelo forte crescimento na África e na Ásia e pelo notável crescimento no Brasil, com um aumento de 37% nas chegadas. A Europa permaneceu como o continente mais visitado, com 793 milhões de chegadas, mas a América do Sul registrou um aumento de 7% das chegadas internacionais, atingindo quase 40 milhões, impulsionada pelo Brasil. A Espanha é o segundo destino mais popular do mundo depois da França, que se aproxima de 100 milhões de visitantes por ano, registrou um aumento de 7% nas chegadas. A ONU Turismo acrescentou que a expectativa é que a tendência positiva continue em 2026, já que a economia global deve permanecer estável e os destinos que ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia devem se recuperar totalmente. 2 crianças morreram e 50 ficaram feridas após um incidente grave em uma creche que funcionava de maneira clandestina em um apartamento em Jerusalém, capital de Israel. Confira nesta reportagem. 2 bebês morreram e 53 foram hospitalizados após um incidente ocorrido nesta segunda-feira em uma creche ilegal em Jerusalém. Segundo a imprensa local, o caso pode estar relacionado ao sistema de aquecimento do estabelecimento. Uma das vítimas, uma menina, morreu após ser levada ao hospital em estado crítico. Pouco depois, outro hospital anunciou a morte de um menino de 6 meses, apesar dos esforços de reanimação realizados pela equipe médica. As causas das mortes não foram especificadas. 2 crianças pequenas foram retiradas do local em estado crítico, recebendo manobras de ressuscitação, e depois outras crianças foram levadas para exames clínicos. Aparentemente, com base nos testes e descobertas do Corpo de Bombeiros, não há suspeita de substâncias perigosas no apartamento. Detivemos as 3 cuidadoras para interrogatório e todo o caso está sob investigação. Segundo o The Times of Israel, a creche operava sem licença e funcionava em um apartamento de uma área habitada principalmente por membros da comunidade judaica ultra-ortodoxa. A Síria declarou paz pelos próximos dias com os povos curdos. O Ministério da Defesa sírio anunciou nesta terça-feira um cessar-fogo de 4 dias no norte do país com os curdos, um povo sem estado próprio, repartido entre a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irã. De acordo com a pasta, a trégua vai entrar em vigor a partir das 20 horas locais. Pouco antes, a presidência havia informado um entendimento com essa importante minoria a respeito de seu reduto em Hasaka, garantindo-lhes que o exército não vai entrar em localidades curdas dessa região.
As partes já haviam fracassado em tentativas anteriores de trégua, levando o governo de Damasco a informar que os curdos tinham 4 dias, a partir da noite de terça-feira, para propor um plano de integração pacífica da província ao Estado sírio. Os curdos instauraram uma zona autônoma no norte e no nordeste da Síria durante a Guerra Civil. Durante anos, lideraram as poderosas Forças Democráticas Sírias, ponta de lança da luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico, derrotado no país em 2019. Washington apoiou durante anos as FDS, mas agora respalda as autoridades de Damasco, que se empenham em unificar o país sob seu comando. O enviado norte-americano para a Síria, Tom Barrack, declarou nesta terça-feira que as forças curdas já não tinham razão de existir, sublinhando que o novo governo sírio está pronto para assumir o comando em matéria de segurança, em particular para controlar os centros de detenção do Estado Islâmico. Veja a seguir: primeira-ministra japonesa convoca eleições antecipadas e a cobertura sobre a morte do adolescente de 14 anos no município de Cáceres. Ele foi morto por 2 faccionados que tinham como alvo o irmão dele. Até já. A primeira-ministra japonesa convocou eleições antecipadas no Japão. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, anunciou nesta segunda-feira que vai dissolver o parlamento na sexta-feira e vai convocar eleições antecipadas para 8 de fevereiro, visando fortalecer seu mandato e avançar com seus ambiciosos planos de gastos públicos. A líder conservadora, a primeira mulher a chefiar o governo do Japão, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrático, que governa à frente de uma coalizão majoritária muito estreita. Prezados cidadãos, hoje eu, como primeira-ministra, decidi dissolver a Câmara Baixa em 23 de janeiro, porque agora, cabe agora a vocês, o povo soberano, decidir se Sanai Takaichi está apta para ser primeira-ministra. Takaichi foi nomeada primeira-ministra em outubro e seu gabinete está em alta nas pesquisas. O PLD governou o Japão quase ininterruptamente por décadas, mas sua popularidade despencou recentemente devido a escândalos de financiamento e a incapacidade de lidar com a inflação, que gira em torno de 3%. O bloco governista, que inclui o parceiro de coalizão, o Partido da Inovação do Japão, tem apenas uma pequena maioria na poderosa Câmara Baixa do Parlamento. Isso pode dificultar a aprovação de sua agenda política, incluindo gastos fiscais proativos e o aumento do orçamento de defesa. O gabinete de Takaichi aprovou um orçamento recorde de 122 trilhões e 300 bilhões de ienes, cerca de 768 bilhões de dólares, para o ano fiscal que começa em abril de 2026. E ela prometeu obter a aprovação parlamentar o mais rápido possível para combater a inflação e fortalecer a 4ª maior economia do mundo. O tenista João Fonseca foi eliminado do primeiro aberto de tênis da Austrália. João Fonseca foi dominado pelo americano Elliott Spitziri e perdeu nesta terça-feira por 3-1 na primeira rodada do Australian Open. O cabeça de chave número 28, que conquistou títulos em Basel e Buenos Aires na temporada passada, demonstrando seu potencial, disse adeus à competição após apresentar problemas físicos. O brasileiro vinha lidando com uma lesão nas costas, que o forçou a desistir de torneios preparatórios em Brisbane e Adelaide. Mesmo com a derrota, Fonseca disse que não se arrependia de ter ido a Melbourne sem estar totalmente recuperado. O carioca teve um grande desempenho no Australia Open no ano passado, depois de passar pelo qualifying e derrotar o russo Andrei Rublev, tenista do top 10. Veja a seguir as atualizações sobre o assassinato do adolescente de 14 anos no município de Cáceres. Ele foi morto por 2 faccionados que tinham como alvo o irmão dele. Até já. O Brasil TV está de volta e a gente vai atualizar agora o caso do adolescente que foi morto a tiros por 2 faccionados no município de Cáceres. O alvo desses faccionados seria o irmão dele.
As imagens de segurança registram o momento em que os dois criminosos chegaram na casa da vítima. Nas imagens é possível ver eles na frente da residência. Logo em seguida, disparos podem ser ouvidos e um dos suspeitos correndo a pé. Neste momento, a vítima Murilo Pessoa Teixeira, de 14 anos, foi executada por esses suspeitos. De acordo com as informações, uma vítima inocente. O alvo dos criminosos seria o irmão desta vítima, mas infelizmente ele foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Durante este homicídio, um dos suspeitos acabou sendo ali segurado pelos familiares do Murilo, e esses familiares e pessoas, vizinhanças, amigos que estavam ali nas proximidades acabaram realizando um linchamento contra um dos suspeitos, um suspeito de 17 anos que a equipe da Polícia Militar chegou no momento, já encontrou ele ali todo espancado e encaminhou ele para o hospital regional do município. Esse suspeito foi preso. Deslocamos várias viaturas e uma das viaturas do Sargento Ortiz verificou uma luta corporal, né? Eles estavam passando pela rua no bairro Jardim Padre Paulo e verificou essa luta corporal. E logo eles pararam e tratava-se do suspeito que fez o disparo de arma de fogo, de arma no menor, né? E saiu correndo, e o irmão dele, o irmão desse menor que veio a óbito, que era o alvo, princípio de uma facção, saiu correndo, conseguiu fazer a detenção desses suspeitos. Eles entraram em luta corporal, né? E até a chegada da polícia, e a gente conseguiu fazer essa primeira detenção. Fizemos o isolamento, né? E através das informações nós conseguimos coletar lá no local com algumas imagens, né? Estamos passando toda a situação para a Polícia Judiciária Civil, e nesse intervém foi verificado que teria uma menor também de 17 anos que era namorada ou ex-namorada do alvo dessa facção, né? Que estaria também envolvida, né? Que foi conduzida para cá também, e ela confirmou que teria recebido essa missão, né, da facção, que inclusive ela realizava outras, buscando casas, buscando motos, né, em nome dessa facção, para eles cometerem crimes aqui. Todas essas situações estão sendo apresentadas. Foram no local, foi encontrado 2 armas de fogo. Uma delas é do pai da vítima, né? Inclusive a gente relata que ele não cometeu nenhum crime, mas para resguardar a vida, inclusive dele, claro, a gente entende aí, a família estava um pouquinho transtornada. A gente recolheu essa arma, ele é CAC, é registrada. E essa outra arma, que é um revólver calibre 32, que foi usada no crime e foi dispensada ali por essa pessoa que foi conduzida. Já esse outro suspeito que aparece nas imagens correndo, ele morreu durante um confronto com a equipe da Polícia Militar na tarde deste domingo. Foi possível levantar informações de que o segundo suspeito, né, que seria o autor material dos disparos contra o menor, que foi morto na tarde de ontem, ele estaria homicidiado nessa residência, e depois confirmou-se tratar da própria residência do suspeito. As equipes de Força Tática e do 6º Batalhão se deslocaram até a residência desse suspeito e fizeram aqui o adentramento à residência dele, tendo em vista o estado de flagrância ainda, né, que ele foi identificado ontem como suspeito através de imagens de câmeras de segurança. Tendo em vista o estado de flagrância ainda, as equipes adentraram a residência desse suspeito. Momento em que ele correu para os fundos da residência, né, e pegou ali um revólver nas proximidades do fundo ali, num tanque de lavar louça. Ele pegou um revólver e iria ali atentar, né, contra a vida dos policiais militares. Momento em que os policiais militares verbalizaram com ele, né, solte a arma, e infelizmente, né, diante do risco iminente à vida dos policiais militares, foram realizados ali disparos de arma de fogo, e depois foi constatado ali um socorro feito pelo Corpo de Bombeiros, veio prestar o socorro no local. Foi possível constatar o óbito dessa vítima,
Vale destacar que o trabalho incansável dessas equipes policiais, desde a tarde de ontem, quando foi registrado esse homicídio desse menor na cidade de Cáceres, as equipes redobraram as suas forças, né, no intuito de identificar e saber o paradeiro desse suspeito, né, que havia efetuado os disparos ali contra esse menor. O indivíduo fez a escolha dele, né, tentou sacar uma arma ali para tentar contra a vida dos policiais militares, e os policiais militares responderam à injusta agressão. Infelizmente, esse cidadão aí, né, com diversas passagens criminais, vale ressaltar, com diversas passagens criminais, envolvimento em diversos crimes na nossa cidade, foi aí, entrou em confronto e veio a óbito no local dos fatos. Nas redes sociais, familiares e amigos do Murilo se revoltaram com esta situação. Foi realizada uma homenagem à vítima que morreu. Tem algumas pessoas que a gente gostaria que vivesse para sempre, que não fossem embora. Mas como isso não é possível e elas se vão, a melhor forma delas continuarem vivas é dentro da gente, nas nossas lembranças, memórias, momentos da saudade. Após essa situação, uma das organizações criminosas envolvida nessa guerra entre facções chegou a emitir um comunicado para a população do município de Cáceres. Comunicado este que circulou nas redes sociais e diz o seguinte: importante a toda a população de Cáceres, nós da família do comando, por meio desta, deixa toda a população ciente do que está por vir. A partir do dia 18 de 2026, de janeiro de 2026, pedimos encarecidamente que a partir das 20 horas se recolham para dentro de sua residência, para evitar mais covardias que sejam cometidas, seja ela oprimindo os cidadãos. Taxas de serviço sendo cobrada, tanto em empreendimento quanto em mercadorias. Usuários, trabalhadores sendo oprimidos, causando medo e insegurança em toda a população. Nós da família, que ele fala o nome da organização criminosa, não aceitamos esta outra organização. Desta forma, a população do município de Cáceres está apavorada com esta guerra de facções que agora começou a atingir até pessoas inocentes. Até o fechamento dessa edição, não houveram novas atualizações por parte da Polícia Civil e da delegacia que está apurando o caso. A gente pode voltar a qualquer momento com novas atualizações aqui para você. O Brasil TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nessa reestreia do Brasil TV aqui agora na TV SB. Eu volto a te encontrar amanhã novamente a partir das 17h50. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Até amanhã.